Dica PUC Filosofia. Então, galera, a gente vai falar um pouquinho aqui sobre o nosso pensador chamado Jean-Jacques Rousseau, né? A obra aqui que a PUC exige uma leitura chama-se Discurso sobre a Origem e Fundamentos da Desigualdade entre os Homens. E aí essa obra ela está dividida em três partes para nós pensarmos aqui. A parte introdutória, a parte 1 e a parte 2. Falando sobre a parte 2, que é o que nos interessa especificamente para esta prova, não é? O Rousseau vai propor uma análise sobre a origem e a fundamentação da desigualdade entre os homens. E para fazer essa análise, se de fato a desigualdade ela existe em sociedade ou se é anterior à sociedade, isso significa pensar a desigualdade no homem lá no seu estágio primeiro, não é? Ele propõe então uma revisão sobre esse homem. E aí ele então desenha, mesmo que hipoteticamente, um estágio, um estado de natureza. E ele descreve esse homem a partir de alguns dados empíricos e científicos, não é, sobre esse homem natural. E ele descreve, então, esse bom selvagem, o modo como ele viveria, uma espécie de um homem livre que vive isolado na natureza, como um nômade, não é? Aí, sem qualquer posse ou propriedade nesse sentido, e que se não há sentimento de propriedade ou desejo por propriedade, também não há o sentimento de vaidade ou noção de justiça, como é possível a gente observar na leitura do texto da parte 2 ali do discurso sobre a desigualdade. Ele também descreve algumas características próprias desse homem, que seria dotado de uma linguagem, então que se pressupõe então uma linguagem, ou seja, para haver uma comunicação é necessário que haja um conjunto de signos, de símbolos, códigos para haver essa comunicação, ou seja, da relação do emissor com o receptor. E aí, claro, como a linguagem ela passa pela racionalidade, então o Rousseau também observa que além da linguagem, emitido por meio de estalos, não é, algumas sonoridades que esse homem acaba por emitir no seu espaço, ele diz então que apresenta uma certa racionalidade, né, dado pela linguagem. E essa racionalidade permite com que o homem possa gerar uma certa interferência no meio. E ela com o tempo vai sendo aprimorada, e cada vez mais que o homem utiliza dessa racionalidade pouca desenvolvida, não é? Permite então que ele gere algumas técnicas para a sua sobrevivência lá nesse estado de natureza. Veja, com o aprimoramento então daquilo que vai se chamar no Rousseau sobre o desejo de perfectibilidade, vai gerando uma espécie de uma evolução, ou seja, a existência do progresso. E esse progresso teria levado o homem do seu estado natural para o estado social, o estado da sociedade civil nesse sentido. Mas antes de entrarmos aqui, né, dentro do estado social para fazer uma observação, ele então descreve que esse homem, por natureza, tem alguns direitos naturais, como a vida, a questão da própria igualdade, a própria liberdade, não é? E é próprio desse homem, é característico desse homem. E o que impulsionaria ele, então, na sua vida é o seu instinto de sobrevivência. Todos esses fatores, atrelado ainda também à ideia do amor de si, o desejo de autoproteção, a ideia de piedade, não é? Então, criaria um cenário de um espaço harmônico, de um estado original de felicidade. Mas aí poderia se perguntar, mas veja, é tudo muito perfeito, esses homens não entram em conflito em nenhum momento, não é? Essa característica desse homem bom selvagem. Aí o Rousseau aponta uma pequena a relação entre esses homens que poderia gerar um certo atrito entre eles, e esse atrito então seria estabelecido pelo critério da força. Então, se pudesse se imaginar que a força, ou seja, numa disputa por alguma questão da própria sobrevivência, fosse um critério de desigualdade, então o Rousseau diz, então teremos uma desigualdade no estado de natureza, mas ela tem que ser entendida como algo natural ou física, e não legitimadora da desigualdade existente no estado de sociedade. E aí então esse homem, quando pelo progresso, não é? Aí o desenvolvimento da família, a agricultura, a metalurgia, de repente, dado esse processo, ele se encontra e se vê em sociedade. E aí, fazendo uma análise dentro desse homem, já na vivência da sociedade, ele observa que um dia um determinado homem cercou um pedaço de terra e ousou a dizer que isto é meu. E quando isso aconteceu, tivemos o primeiro fundador da sociedade civil. E ele diz então que
seria interessante que os demais selvagens, os demais homens, gritassem, evitar ouvir esse impostor, não é? Mas isso não aconteceu. E por que razão? Porque eles eram ingênuos demais para compreender o que estava acontecendo nesse momento. O fato que, deste momento, quando se cerca um pedaço de terra, se origina a primeira desigualdade, não é? Entre os homens dentro da sociedade civil, que é da propriedade, a propriedade privada, de quem tem versus quem não tem. Dessa desigualdade fez com que outros homens também acabassem por secar ou delimitar certos pedaços de terra, inviabilizando o trânsito, portanto, dos demais selvagens, dos demais homens, não é? Os que se encontravam no estado de natureza. E quando se viram completamente cercados, porque havia inúmeras propriedades, duas soluções restaram a eles. Primeiro, ou entrar na propriedade, submeter ao proprietário a trabalhar para ele, ou então entrar e matar esse proprietário. E os dois fatos aconteceram. Mas quando houve a morte, não é, de um desses proprietários, amedrontados com a situação, eles se reuniram. E aí formaram a segunda desigualdade que o Rousseau vai falar, que é da parte do corpo do magistrado, surge a magistratura, surge a questão do direito, e aí o direito estabelece a relação de quem tem poder, quem não tem, a segunda desigualdade. E para uma proteção da propriedade, surge também um terceiro corpo, que é onde vai ser a formação, então, do poder hereditário. Aí vão ter a aristocracia, as monarquias, enfim, originando, então, os três aspectos da desigualdade existente dentro da sociedade. E como, então, poder amenizar esse problema da desigualdade? O Rousseau diz, uma possibilidade seria o retorno ao estado de natureza. Porém, não é possível retornar à natureza porque o homem já está corrompido. Ou seja, o homem é bom por natureza, pelos valores que se tem, mas a sociedade corrompeu esses valores naturais. Mas como não é possível retornar, então seria necessário repensar o contrato antigo e reescrever um novo contrato a partir daquilo que ele chama da vontade geral, e essa é a dica, que está lá numa outra obra dele chamada do contrato social. E esse novo contrato, que parte da vontade geral, deve ser tecido a partir de dois princípios lá de natureza, a liberdade e a igualdade. Bom, então para o nosso vestibular aí, para o nosso exame, fica essa dica sobre o pensador Jean-Jacques Rousseau. Boa sorte para vocês, até a próxima. Tchau!